A oração que o Senhor Jesus nos ensinou nos incita a clamar: venha o teu reino. E quando nós oramos, venha o teu reino, a primeira coisa que traz à nossa mente, ao nosso coração, é o reconhecimento de que temos falhado. Sim, se pedimos venha, é porque ainda não está. E por que o reino de Deus ainda não se manifesta na minha vida? Então a primeira coisa que o venha ao teu reino me leva a fazer é reconhecer que eu tenho falhado em relação a isso, e também o arrependimento me leva ao arrependimento porque eu não tenho permitido que o reino de Deus se manifeste através da minha vida. Agora, ao mesmo tempo e paralelo a isso, é uma oração que me faz buscar em Deus que a minha vida se torne uma influência onde eu vivo para que o reino de Deus se manifeste, ou seja, eu reconheço que ainda não veio, eu reconheço, portanto, que tenho falhado e oro para que o Senhor então venha fazer aquilo que eu ainda não permiti, que Ele venha e manifeste o reino. Todo arrependimento, ele traz consigo uma consequência, é a meia volta, é a mudança de rumo. Como assim? O que é arrependimento? Arrependimento é eu concordar com Deus. Quando eu concordo com Deus que eu falhei, que eu pequei, que eu errei, então eu me submeto a Ele e Ele, graciosamente pelo seu Espírito, me leva a mudar de rumo. Então quando eu oro, venha o teu reino, e eu reconheço que errei em arrependimento, então Ele muda a minha vida de tal forma que onde eu estou, onde eu vivo, o reino de Deus começa a se manifestar. Então, essa manifestação do reino, que é precedida por um arrependimento genuíno, nos leva àquele ponto do ser governado por Deus, ou seja, até aqui eu não fui, mas eu me disponho a, daqui para frente, ser governado pelo Senhor, permitir que os frutos na minha vida apareçam. Então, o arrependimento me leva também a um outro processo, que é o processo da obediência. A minha obediência, ela traz o reino de Deus. Quando eu me submeto e quando eu obedeço a Deus, o reino de Deus vem se estabelecer onde eu estou. Quando a gente olha, por exemplo, lá em 1 Samuel, no capítulo 15, nós encontramos o momento em que Saul desobedece a ordem que veio da parte de Deus por intermédio de Samuel. Que Samuel disse para ele que deveria esperar um tempo, mas que deveria, na guerra, destruir o inimigo por completo. E Saul, ele desobedece isso, ele oferece seu próprio sacrifício, ele poupa os animais, ou seja, são dois momentos muito próximos em que Saul toma a atitude de desobediência. Ele poupa os animais, poupa o rei e por fim Samuel chega e diz assim: olha, por que você fez isso? Porque você não obedeceu o que o Senhor mandou. E então Samuel deixa uma palavra com Saul que serve para nós também como orientação e advertência. Diz assim, 1 Samuel 15, 22. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. O linguajar de Samuel aqui é a respeito do sacrifício. Ou seja, Deus, ele valoriza muito mais a obediência do que o culto, a oferta, o que a gente ofereça para ele. Não é que ele diz que não devemos prestar culto, nem que não devemos dar oferta, mas o que ele diz é que se eu fizer essas duas coisas sem obediência, não tem valor algum. E Saul, ele quis dar a entender que ele estaria oferecendo algo sublime a Deus na desobediência. No entanto, Saul foi rejeitado por Deus e Deus escolheu Davi para sucedê-lo. Então veja, orar, venha o teu reino, nos leva para o processo seguinte, obediência. Porque o passo seguinte é dizer: Senhor, então venha o teu reino, então governa. Porque o Senhor governando, aqui tem alguém que obedece.